Ainda não, agora que... Tá. Então, caracterize um culto da sua religião. A nossa religião tem várias maneiras de expressão, e claro, a expressão máxima do culto é a Santa Missa, é a liturgia onde se celebra a liturgia da palavra e a Eucaristia. Tá. E a opinião sobre o aborto do catolicismo? Se o aborto for natural e não provocado, a pessoa não tem nenhuma responsabilidade. Porque como a igreja e a doutrina cristã, ela prima pela vida, qualquer atentado à vida, de maneira voluntária, querida e pensada, claro que caracteriza o pecado. Nós somos eminentemente contra o aborto. Tá. E a virgindade antes do casamento na visão do catolicismo? Esse assunto é bastante polêmico, porque a virgindade é defendida na Bíblia como um dom. E agora, claro que a igreja prima pela virgindade por causa da responsabilidade, porque o sexo tem que estar aberto à vida e os dois têm que ser responsáveis pelas consequências de seus atos. Ou seja, se o ato sexual gerar vida, os dois precisam assumir. E normalmente cabe mais à mulher levar este peso, né, porque os homens pulam fora até pela própria cultura. Tem alguns que assumem, mas ela pensa a virgindade como uma forma de vida, porque a relação sexual ela deveria acontecer de uma forma já estruturada, concreta, e não apenas o prazer pelo prazer. Tá. E qual é a opinião do catolicismo sobre métodos anticoncepcionais? Qualquer tipo de método anticoncepcional. Novamente a gente evoca a questão da responsabilidade, ou seria da paternidade e maternidade responsável. As pessoas não podem ser irresponsáveis por buscar só o prazer pelo prazer, mas a igreja é contra os métodos contraceptivos, porque fica novamente legado à mulher a única responsabilidade de ter que se defender. Né? O homem, como não sofre nenhuma consequência, ele sempre quer. Né? Mas se acontecer qualquer coisa, a mulher quer com as consequências. E é por isso que a igreja é contra os métodos conceptivos. E existe o método de Billings, que é o método natural, onde os dois vão ser responsáveis por não praticar o ato sexual quando no período em que a mulher é fértil, que dentro de um mês são tão poucos dias, exigiria esse sacrifício um do outro. Então a igreja pede, e quando há problemas na mulher, que ela viva, não tem as suas regras, ou então sua menstruação bem regrada, então se pede uma orientação médica, clínica mesmo. Entendi. E esse método que o senhor falou é atual ou já existia? Já faz muito tempo que ele foi descoberto, é um método, inclusive, em que o homem e a mulher mesmo se testam, né? Vai pelo muco vaginal, né? Eles vão saber se naquele dia ela está fértil ou não. Então, estando fértil, eles não querendo ter filhos, não estando preparados para ter filhos, vão saber, daí claro, se a mulher estiver fértil, não vai poder ter relação, porque senão vem a gravidez consequentemente. Então o enfoque dessa proibição, entre aspas, é só em relação à geração de filhos? Não, o objetivo e a finalidade do casamento, a gente já defende o sexo no casamento, é a felicidade dos dois. A primeira finalidade é a felicidade de ambos. Mas o uso da sexualidade tem que estar aberto à fecundidade. Né? Entendi. Se vir, tudo bem. Se não vir, graças a Deus. Agora, por isso que esse método vai ajudar os dois a serem responsáveis, tanto o homem como a mulher, sobre o ter ou não os filhos. Né? Tá. De acordo com a sua crença, o que ocorre depois da morte e antes da vida? Após a morte é a vida eterna, uma vida feliz. Acreditamos que viemos de Deus, aquilo que Santo Agostinho nos diz, viemos de Deus, nascemos por vontade de Deus e devemos durante a vida viver em Deus, porque é para Ele que voltamos, porque Ele é a razão da nossa felicidade. Sendo o Pai, é aquele que vai estar feliz e nos fazer felizes
numa eternidade, uma vida após a morte, que é uma vida tranquila. Um exemplo muito claro que ensina bem sobre a questão da eternidade é quando se gêmeos no útero da mãe pudessem discutir: será que existe vida depois do nascimento? E ela existe, tanto é que estamos cá nós, né? E agora, antes, a igreja acredita que pela relação sexual, o que acontece ali, pela concepção, inicia-se a vida. Deus cria o ser humano a partir daquele momento, individualizado, que vem com todas as características de pessoa humana, com toda a herança de família, aquilo que a biologia, a ciência explica. Agora, uma vez iniciada a vida, ela é para todo sempre, né? É para todo sempre, e a morte seria este momento em que, pela natureza, nós nascemos, nos desenvolvemos, amadurecemos, e chega um momento que ela, pela fragilidade humana, ela termina, então se abre, ela vai para uma nova vida, que é a vida eterna, que é essa vida plena junto ao nosso Criador, que é Deus. Existe uma vida eterna. Agora, a vida tem um início, mas não tem mais um fim, porque somos criaturas de Deus. Entendi. Tá. A sua religião influencia em seu modo de vestir? Com certeza, né? Agora, a gente procura se vestir, e todos deviam se vestir de maneira que a pessoa não se expusesse ao ridículo, também dependendo do ambiente que ocupa. Eu não vou à praia de terno e gravata, né? Porque lá há uma vestimenta própria. Eu não posso vir a uma igreja ou também não vou a um banco, ou não vou me encontrar com uma autoridade de chinelo de dedo e de calção, né? Então, as pessoas deveriam ter esse desconfiômetro, né? De procurar estar bem. E a roupa, ela enobrece a pessoa, né? Ela dignifica mais a pessoa. Agora, como eu disse, a gente tem que ter o desconfiômetro de estar bem em todos os lugares e dependendo o ambiente em que a gente frequentar. Ela influencia? Claro que influencia. Eu, como religioso, eu não vou andar por aí, não sei nem como, mas de tal forma que seja contrário ao meu estado de vida, às minhas opções, né? Influencia sim. E as pessoas nos julgam muito, claro que é errado, a partir do que como a gente se traja. Eu não preciso estar sempre elegantemente na última moda, mas também não preciso estar maltrapilho, sujo, ou com roupa já que não condiz com o meu ambiente. Tudo bem. Tá bom? De acordo com o catolicismo, qual a razão para o sofrimento no sentido de uma depressão ou alguma coisa inexplicável, na verdade? Na verdade, eu penso assim, existem dois pontos de vista. O primeiro todo sofrimento que gere vida, ou seja, fruto da luta por uma causa que humanize, ele é positivo e nos faz amadurecer. O sofrimento pelo sofrimento, ele gera morte, infelicidade e não tem razão de ser, né? O sofrimento, agora nós temos que ver o contexto em que vivemos, o contexto social e antropológico, onde tudo vale tudo, nada vale nada, né? Estamos vivendo na época da crise de valores, né? Onde as pessoas não conseguem ver os valores que ultrapassem, nos tornam mais seres humanos, ultrapassando até a própria vida, né? E pelos quais vale a pena lutar. Hoje a moda faça aquilo que te dê prazer, faça aquilo que lhe convém. Os fins justificam os meios. Então, se para eu atingir meus objetivos eu tiver que passar por alguém, não tem problema, o importante é atingir meus objetivos. Isso está errado. Esse sofrimento, até que você colocava ali, que causa depressão e tudo mais, é porque o ser humano está vivendo essa crise de valores muito grande, onde daí olha para um lado, por exemplo, olha para a família, não se sente amada, olha para o emprego, não encontra emprego, olha para a sua própria história, se amarra ou se fixa mais nos traumas do que nas virtudes e coisas boas. Ela vai perdendo a sua autoestima, né? Vai caindo numa solidão muito grande que ela acaba então se sentindo extremamente infeliz.
E esse sofrimento, claro, eu diria, é fruto do pecado. Deus não quer esse tipo de sofrimento, porque Ele nos criou para sermos felizes. Então, sofrimento pelo sofrimento, ou que gere infelicidade, não é da vontade de Deus. E não nos amadurece, porque até as crises que passamos durante a vida, elas devem nos amadurecer, nos tornar mais gente, mais donos da história, mais senhores de si. Então, vou parar por aqui.